Prezados membros da banca examinadora, colegas de curso e demais presentes, sejam bem-vindos. Meu nome é André Moura e esse é o capítulo de introdução do TCC, antes e depois da pandemia, uma análise exploratória do tráfego aéreo dos voos domésticos no Brasil. Em março de 2020, a OMS oficialmente declarou a pandemia de Covid-19, como todos nós sabemos, desencadeando uma série de medidas sanitárias e restrições nas viagens que tiveram um impacto profundo no setor aéreo brasileiro. Como resposta a essa crise, em agosto de 2023, o CONAC emitiu uma resolução que restringiu as conexões aéreas no aeroporto Santos Dumont com o intuito de impulsionar a recuperação do aeroporto do Galeão. Essas medidas representam desafios substanciais para o setor de aviação brasileiro. Nesse estudo, exploraremos técnicas avançadas de ciência de dados para analisar e visualizar esses dados, onde isso nos permitirá identificar tendências e insights relevantes relacionados ao tema. Muito obrigado. Olá, me chamo Rafael e o objetivo do nosso trabalho é avaliar a questão da pandemia na aviação brasileira. Para isso, vamos considerar o tempo de análise de 2018 a 2023. E os tópicos desses nossos objetivos são listar os 50 aeroportos brasileiros com maior tráfego de passageiros civis no período de estudo, descrever a evolução cronológica do tráfego aéreo, analisar a recuperação após a pandemia, estabelecer métricas de análise, descrever a evolução das empresas aéreas relevantes nos principais aeroportos e apontar as empresas aéreas com melhor e pior desempenho após a recuperação da pandemia. Olá, eu sou Mariana e essa é a parte 3 do TCC, Justificativa. O setor aéreo desempenha um papel crucial na economia brasileira, uma vez que enfrenta desafios decorrentes da carência de infraestrutura ferroviária e rodoviária. Além disso, desempenha um papel vital em setores estratégicos como turismo, logística e finanças. No entanto, a partir de 2020, a pandemia da Covid-19 impôs desafios significativos a este setor, resultando em restrições severas ao transporte de pessoas e mercadorias. A recuperação pós-pandemia tem sido desigual, com alguns aeroportos, como o Galeão, no Rio de Janeiro, enfrentando dificuldades para retornar aos níveis pré-pandêmicos. Portanto, nossa análise tem como objetivo oferecer uma visão abrangente da situação atual da aviação civil, com foco nos voos domésticos de passageiros. Ao examinar o volume de voos e passageiros nos principais aeroportos do país, nossa pesquisa contribui para o diálogo sobre políticas públicas e regulamentação do setor aéreo. Esperamos que essa análise concisa desempenhe um papel fundamental na orientação das estratégias de entidades governamentais e empresas privadas em busca de soluções para a recuperação e prosperidade do setor. Eu sou o Renato e eu vou apresentar a metodologia utilizada nesse trabalho. Os dados utilizados são da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. O período analisado foi de 1 de janeiro de 2018 a 31 de julho de 2023. Os dados são referentes à aviação civil comercial doméstica, de voos regulares. Não cobre voos fretados, jatinhos particulares, etc. Essa foi uma investigação quantitativa, pois investiga as relações entre as variáveis de interesse e aborda métricas objetivas e mensuráveis. Foram obtidas amostras que possibilitaram descrições estatísticas do fenômeno investigado. Apesar da ANAC disponibilizar informações em seu portal, esses dados precisam ser coletados, organizados e pré-processados. Havendo heterogeneidade de nomenclatura e formatação dos dados brutos, a compilação dos dados demanda trabalho extra para garantir compatibilidade e consistência dos dados prospectados. Esta dificuldade foi superada através da obtenção automatizada de dados. A obtenção automatizada gera dificuldades específicas, como manipular dados massivos, que igualam ou superam a memória RAM do computador. O resultado obtido foi um acervo de dados de alta granularidade. Sobre os dados prospectados, foram realizadas transformações e aplicados filtros capazes de produzir um acervo coeso, íntegro e consistente, obtendo agregações específicas, além de estatísticas descritivas. Os dados de alta granularidade incluem informações a respeito do número de voos e de passageiros entre janeiro de 2018 e julho de 2023. Possuem também informações sobre cada voo, como origem, destino e número de assentos ocupados, totalizando 110 variáveis. A aquisição, tratamento e visualização de dados foi utilizada a linguagem de programação R através da IDE gratuita RStudio. R é uma linguagem de programação poderosa e versátil, especializada em estatística e processamento de dados, muito utilizada no ambiente acadêmico e científico. Foi utilizado também o Apache Arrow, que é uma plataforma de desenvolvimento entre linguagens de programação, otimizada para acessar, manipular, processar e armazenar de maneira rápida e eficiente dados próximos ou maiores do que a RAM, através de rotinas otimizadas de consulta e uma formatação tabular própria dos dados. É facilmente acessível com linguagens como R, Python, Julia e C. Foi utilizado também o DuckDB, que é um sistema de gerenciamento de bases de dados que implementa uma metalinguagem variante da SQL.
É otimizada para rápido acesso, rápida manipulação e simplicidade nas tarefas de manipulação e processamento de dados para fins científicos e analíticos. É capaz de criar, escrever, manter e consultar grandes bases de dados em disco, permanentes ou temporárias. A biblioteca FlightsBR foi utilizada para simplificar a coleta de dados junto à ANAC. Ela possui rotinas automatizadas para acessar e copiar os dados disponíveis nos bancos de dados públicos da ANAC. Ela tem ferramentas que uniformizam automaticamente a nomenclatura dos campos presentes nas tabelas. Na etapa de tratamento de dados, foi necessário identificar e processar alguns campos para associar corretamente as datas a cada voo, filtrar o enorme acervo original bruto de dados, recodificar o texto de alguns campos para o padrão UTF-8, filtrar termos-chave nas strings resultantes para facilitar a identificação das companhias aéreas que operam os voos. Para cada aeroporto foram considerados os seguintes itens: os voos, decolagens e aterrissagens, a quantidade de passageiros pagantes que embarcam e desembarcam, a oferta de assentos em cada voo, ASK, e a ocupação de assentos em cada voo, RPK. Foram excluídos das amostras os voos com ASK nulo e cuja origem e destinos coincidiam. Meu nome é João Ricardo, do curso de Ciência de Dados, e eu vou falar agora sobre o referencial teórico do nosso trabalho de conclusão. Aviação civil. O setor aéreo é uma área complexa, que requer cooperação e regulamentação em níveis nacionais e internacionais. Diversos instrumentos legais são aplicados a essas relações, incluindo acordos internacionais adaptados para a regulamentação local. O setor inclui uma variedade de entidades, como representantes de companhias aéreas, organizações intergovernamentais e órgãos estatais, encarregados de regulamentar o setor aéreo. O IATA, Associação Internacional de Transporte Aéreo, representa interesses de companhias aéreas internacionais, promove normas operacionais e segurança, bem como coopera com instituições internacionais e governos para regulamentar o transporte aéreo global. A Organização da Aviação Civil Internacional busca coordenar princípios e técnicas de navegação aérea, segurança e crescimento do transporte aéreo civil, além de estabelecer padrões e regulamentos. Ambas têm autoridade internacional para regulamentar o setor. No Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil é a agência reguladora responsável pela supervisão, regulamentação e fiscalização da aviação civil e também da infraestrutura aeroportuária. A ANAC, como é conhecida, atua em várias áreas, incluindo regulamentação tarifária, homologação de aeródromos, emissão de certificados, fiscalização e também coleta de dados aeroportuários. O contexto econômico e administrativo do setor aéreo envolve uma complexa interação entre os estados, companhias aéreas e administrações aeroportuárias. Aeroportos precisam otimizar suas operações para atrair companhias aéreas e também passageiros. A eficiência é avaliada por meio da análise envoltória de dados, que inclui fatores como infraestrutura e insumos. Os preços das tarifas aeroportuárias e congestionamento de tráfego aéreo e a experiência do passageiro são fatores importantes na escolha de um aeroporto. Processos de análise envoltória de dados exigem detalhes de infraestrutura e capital, geralmente que não são disponíveis publicamente. Nosso trabalho foca na investigação do impacto da pandemia na demanda por transportes aéreos nos maiores aeroportos brasileiros, com ênfase em voos domésticos e na estimativa de recuperação pós-pandemia. Ciência de dados. Ciência de dados é uma disciplina interdisciplinar que combina estatísticas, matemática, ciência da computação e domínios específicos para extrair conhecimento de dados. O termo ciência de dados foi cunhado na década de 1960, prevendo uma sinergia entre informática e estatística. É uma área que abrange diversas especialidades, como o aprendizado de máquina, mineração, visualização e análise de dados, e além disso é mencionada o conceito de Big Data, referenciando-se aos dados massivos, complexos e frequentemente atualizados, dificultando assim o seu trabalho. No entanto, os dados usados na pesquisa se assemelham ao Big Data em volume, mas não em todos os critérios. Normalmente isso é chamado de Old Open Memory Data, em manuais de ciência de dados. No âmbito da ciência de dados, a análise de dados é o processo de sintetizar informações a partir de dados quantitativos, gerando conhecimento para aprimorar o entendimento de fenômenos e embasar a tomada de decisões. Esse processo inclui várias etapas, como obtenção, organização, exame, limpeza, transformação e modelagem estatística de dados. A análise de dados é fundamental para técnicas avançadas, como aprendizado de máquina e visualização de dados. A pesquisa prioriza a análise descritiva de dados, que utiliza estatísticas resumidas para descrever conjunto de dados, frequentemente complementada pela visualização, formando a análise exploratória de dados. A visualização de dados é uma abordagem sistemática, que utiliza representações visuais para comunicar informações complexas e padrões. Ela aproveita processos cognitivos naturais,
tornando a compreensão mais rápida e eficaz. Visualização de dados eficaz é caracterizada pela alta demanda de informações e é uma ferramenta persuasiva, útil para comunicar fenômenos complexos a decisores e ao público em geral. Portanto, na ciência de dados, a análise de dados e a visualização desempenham papéis fundamentais na obtenção e comunicação do conhecimento a partir de dados volumosos e complexos. Olá, eu sou o Leandro e essa é a parte 6, resultados do nosso TCC. Os dados que nós pegamos da ANAC, eles vão de janeiro de 2018 a julho de 2023 e o último ano completo é 2022. O nosso foco é no número de passageiros pagantes e os números de voos. Nós vamos definir os maiores aeroportos, uma métrica para recuperação após a pandemia, aproveitamento, inclusive definir o que é aproveitamento, e teceremos considerações sobre as companhias aéreas. Nós podemos agrupar todos os voos de todos os aeroportos que nós pegamos dos dados da ANAC por ano e compará-los um a um. Um momento anterior e um posterior à pandemia é 2018 e 2022. A gente define um delta, que é a diferença do número de passageiros totais por ano por aeroporto em 2022 e em 2018, isso em número absoluto. Mais detalhes desse histograma, a média é menos 7,9%. Ou seja, dos maiores aeroportos do Brasil, em média, eles ainda estão 7,9% abaixo em 2022 do valor de 2019, ou seja, eles ainda não 2018, eles ainda não recuperaram o valor de número de passageiros após a pandemia. E a mediana é menos 10,7%, ou seja, metade deles tem no mínimo menos 10,7% de déficit. O melhor aeroporto é Viracopos, em Campinas, ele ganhou 33,8% de passageiros em 2022 em relação a 2018, e o pior é o Galeão, que perdeu 2/3 dos passageiros. E quando você agrega todos os voos nos 50 maiores aeroportos por mês, ao longo da nossa série histórica, a gente consegue ver aqui o sinal da pandemia, essa queda abrupta no transporte de passageiros no primeiro semestre de 2020, tem uma melhora, não tão boa, cai de novo no primeiro semestre de 2021, e depois então você tem uma melhora cambiante desde então. E como nós vimos pelo histograma, em média eles ainda estão, assim, no geral, eles ainda estão um pouco abaixo do nível pré-pandemia. A gente pode usar um índice, então se a gente pegar e falar, olha, a gente está comparando todos os voos no ano todo, né, em cada um dos anos, de todos esses 50 maiores aeroportos do país, e 2019 vai ser 100%, vai ser 1. Todos os outros valores vão ser dados em relação a ele. Então você tem uma queda brutal de número de passageiros transportados em 2020 por causa da pandemia, você tem uma melhora que ainda não chega no mesmo nível nos anos subsequentes. Em 2022, que é o último ano completo, vê que ainda não chegou ao patamar pré-pandemia, e 2023, o ano incompleto, um pouco mais da metade do ano, vê que também não tem tendência de recuperar em relação ao período pré-pandemia. Nós temos que esses 50 maiores aeroportos do país, que é coisa de 20% dos aeroportos do país, eles representam mais de 95% de todos os passageiros transportados pela aviação civil doméstica no país. Então nós podemos ver também os 10 maiores aeroportos. E os 10 maiores aeroportos dentro desses 50, eles representam ali 70% do total de passageiros transportados por esses 50 maiores aeroportos. E os dois grandes aeroportos de São Paulo, Guarulhos e Congonhas, estão ali responsáveis por cerca de 25% dos passageiros transportados dentro desses 50 maiores. Nós temos aqui no mapa, eles são bem espalhados, né, esses aeroportos, grandes cidades, capitais, com umas surpresas ali, Fernando de Noronha e Foz do Iguaçu, que são destinos mais turísticos, não exatamente grandes cidades. Daqueles 50, nós podemos focar só nos 10 maiores aeroportos em número de passageiros transportados. A gente consegue ver que Guarulhos ele é de longe o aeroporto que mais transporta passageiros, e todos eles mostram claramente aquele sinal de queda do primeiro semestre de 2020, depois queda de novo no primeiro semestre de 2021, associado à pandemia. E quando a gente vê em índice de 2019, a gente consegue ver as diferenças de recuperação entre eles. A queda é mais ou menos o mesmo padrão de queda de demanda, porque é o mesmo fenômeno, a pandemia, mas a recuperação é heterogênea entre esses os aeroportos, os 10 aeroportos com maior demanda de passageiros, né, que mais transportam passageiros. Nós podemos ver também as 5 melhores recuperações. Eles não são 5 que mais transportam passageiros, são 5 que se recuperaram melhores. Eles têm uns que têm um melhor delta. Eles são aeroportos bastante diferentes em si. Alguns transportam muitos passageiros, outros transportam bem menos, são bem mais modestos. E a gente tem aí que Campinas, né, Viracopos e o do Rio de Janeiro, né, Santos Dumont, eles se destacaram por ter uma recuperação muito boa. Nós podemos ver as 5 piores recuperações. E aqui quem se destaca é o Galeão, que nós vemos aqui, né, pela curva verdinha, que a partir do momento que houve a queda do número de passageiros transportados por causa da pandemia, ele nunca mais nem chegou perto do padrão anterior, ele encontrou um novo equilíbrio ali, perto de 1/3 do que ele tinha antes, do que ele transportava antes em número de passageiros. E aí nós temos os aeroportos mais famosos do Brasil, né?
Eles são muito famosos, eles são muito heterogêneos entre si, dá para ver isso tanto no total de passageiros, aí o total absoluto por mês, e dá para ver melhor ainda em índice, que aí a gente vê, por exemplo, que o Galeão caiu e não subiu mais, né? E o seu companheiro de cidade ali, né, o Santos Dumont, o SBRJ, ele tá ali, ele chegou a ganhar passageiros. Aí o aproveitamento. Aproveitamento é uma medida de lotação das aeronaves. Quanto mais lotado, melhor, porque você não está gastando combustível com assento vazio. Então, ele é essa divisão, né, essa razão entre RPK e SK, ou seja, demanda por oferta. Quando a demanda for igual à oferta, dá um ok. Então, nós temos aqui, por exemplo, 3 aeroportos bem diferentes entre si, né? Galeão, SBGL, que é o pior em recuperação, o Viracopos, SBKP, o melhor em recuperação, e Guarulhos, que é o maior em total de passageiros transportados. Exceto pelo período de pandemia, nenhum deles ficou com uma lotação assim tão baixa. Nós temos que Guarulhos teve uma queda mais acentuada em aproveitamento médio mensal ao longo da série histórica no primeiro semestre de 2021. Ele sentiu mais aquela recaída da pandemia. Isso tem a ver com as estratégias que as companhias aéreas adotam nos aeroportos e tal. Por exemplo, o Guarulhos recebe muita aeronave grande e as aeronaves grandes têm mais assentos e quando as pessoas estão procurando menos, quando a demanda está menor, realmente a lotação é menor. Aí nós temos a concentração de mercado das aéreas, elas são concentradas em 3 grandes empresas, Azul, Gol e Latam. A Avianca saiu, então todas as outras ocupam muito pouco do total. E essas diferenças muito sutis de proporção entre o que elas ocupam em voo e em passageiros mostra a diferença de estratégia. Por exemplo, a Azul tende a ter uma frequência maior de voos, levando menos passageiros, ou seja, aeronaves menores. Os aeroportos são muito heterogêneos em relação às aéreas, mesmo o mercado sendo extremamente concentrado. Então você tem aqui SBSP, Congonhas, dominado por Gol e Latam, e Azul, ela é bem minoritária. Já em Campinas, também no estado de São Paulo, é o contrário, né? Bem negligenciável quase as outras 2 grandes companhias aéreas e a Azul domina. E aqui nós temos o caso interessante de concorrência, né, entre as companhias aéreas e competição entre os aeroportos. No Galeão dominava a Gol. Não houve muito interesse, provavelmente foi problema de demanda espontânea das pessoas não querendo usar o aeroporto do Galeão, e aí caiu os voos transportados, os passageiros transportados pela Gol ali, e as outras aéreas elas não quiseram aproveitar esse espaço. Já no Rio de Janeiro, né, no Santos Dumont, nós vemos que após a pandemia, a Azul ela passou a transportar por algum período mais passageiros que os outros e há uma concorrência muito grande entre as aéreas ali. Elas estão correndo para tentar se adaptar à demanda extra que foi para ali, porque as pessoas decidiram, por vários motivos, deixar de usar o Galeão. Então nós temos também essa diferença de adaptação, né? Quando a gente compara voos à direita aqui, né, com o número de passageiros à esquerda, dá para ver, por exemplo, que essa diferença grande de proporção entre eles que a Azul mostra que a Azul está com uma estratégia que ela está tentando se diferenciar das outras grandes atuando naquele aeroporto com um volume, com uma frequência maior de voos de aeronaves menores, né, para conseguir ganhar na competição pela demanda. E esses são alguns dos resultados principais do nosso TCC. Olá, meu nome é Júlio e eu vou falar sobre a conclusão do nosso trabalho de conclusão de curso. Bom, nós concluímos que o nosso TCC alcançou as suas principais metas após a análise e discussão dos resultados aferidos. As consequências da pandemia de Covid-19, nós concluímos que essa pandemia de Covid-19 teve um impacto notável na aviação civil doméstica brasileira, com uma queda significativa no número de passageiros e voos no primeiro semestre de 2020, seguida por uma recuperação gradual. Sobre aeroportos e concentração dos passageiros, nós observamos os 50 maiores aeroportos do país, que representam mais de 95% dos passageiros anualmente transportados, e mostram uma concentração significativa, com os 10 maiores responsáveis por cerca de 70% dos passageiros. Na recuperação dos aeroportos, nós identificamos que ela variou, com aeroportos de Viracopos apresentando a melhor performance, com um aumento de 33,8% em 2022, em relação a 2018, enquanto o aeroporto do Galeão teve a pior recuperação, com uma queda de 66,5%. O volume de voos seguiu um padrão semelhante ao fluxo de passageiros, indicando adaptações operacionais e estratégicas. Nosso estudo também avaliou a competição entre companhias aéreas,
e ficou evidente a notável competição entre as companhias aéreas, apesar da concentração de mercado ter sido maior nas 3 maiores empresas do segmento no Brasil, as empresas Azul, Gol e Latam. O estudo destacou o cenário pós-pandemia. Nosso estudo realizou uma análise aprofundada do cenário de aviação civil no Brasil no período pós-pandemia, destacando as transformações e adaptações do setor diante dos desafios que foram enfrentados. Com esse estudo, conseguimos informações relevantes para o futuro. Concluímos que o estudo forneceu uma visão geral do cenário da aviação civil brasileira, destacando o impacto da pandemia e as adaptações do setor que pode ser relevante para futuras políticas públicas e regulamentações no setor de aviação no Brasil.